Então tá, tudo bem, boa noite. Hoje é dia 8 de outubro, né? De 23, né? Essa revisão da tarefa de política tributária, eu acho que é a quinta ou sexta tarefa da disciplina, né? Essa aí é a última tarefa antes da prova da primeira área, ok? Lembrando sempre que está sendo gravado aqui a aula, né? E vai ser disponibilizada para vocês assim que tiver né, o Google Meet enviar para o professor via e-mail, via Moodle, né? E também através da plataforma do YouTube. Ok? Boa noite a todos, bem-vindos, né? Vai ser uma aula de revisão, né, do conteúdo. Peço para ti, Francisco, começar a leitura. Algum questionamento, alguma pergunta? Podemos começar a revisão. Pode começar, professor. Então vamos lá. Quem é que está falando? É a Melissa. Então, uma pergunta. Pode ler também, Melissa, não? Claro, posso ler sim. Direto de charqueadas também pode ler. Então, a primeira. Vamos intercalar. Uma questão lê o Francisco, a outra questão lê a Melissa. Ok? Começa por ti, Francisco. Ok. A tributação é um instrumento pela qual a sociedade tenta obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da sociedade. De acordo com a teoria da tributação, aponte a opção falsa. Letra A. O mecanismo da tributação intervém diretamente na alocação dos recursos na distribuição de recursos na sociedade e pode reduzir as desigualdades na riqueza e na renda. Tá com um pouquinho de interferência aí o teu áudio, Francisco. Tá. Não sei qual é o problema. Está usando o celular ou não? Eu acho que o celular está interferindo aqui. Tá, tudo bem. Estou falando pelo tablet. Tá, tudo bem. Então vou te pedir para ficar Melissa, tá? Porque tá um ruído bem chato. Tá. Tranquilo. Tá, te agradeço, tá? Pergunto para você. Fecha o áudio aí, Ótimo. Obrigado, Francisco. Tá. Melissa. Oi. Tá escutando? Tô escutando. Os demais colegas aí. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso essa pergunta? Essa alternativa? Bom, eu apontei a número D como falsa. Não, estou falando da primeira. Vamos por partes. Essa aqui. Da alternativa A. Tá, entendi. É verdadeiro. Todo mundo concorda que é verdadeiro, que a tributação ela altera a distribuição de renda? Sim. Né? Por quê? Porque através da tributação tu pode, por exemplo, né, tirar de quem tem mais, né? Através do princípio da capacidade contributiva. Ou seja, tu pode cobrar mais de quem tem mais, né? E dar isenções, dar vantagens para aqueles que realmente precisam. Então, tu vai alterar a alocação de recursos, tu vai alterar a distribuição de renda, né? Podendo, claro, reduzir a desigualdade. Segundo, Melissa, por favor. Então, esse aqui estou botando aqui, está bem lento meu computador hoje. Vou botar em verde. Verdadeiro. Próximo. O sistema tributário é um instrumento de política fiscal do governo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? O que o pessoal acha? Pode escrever no chat também. Verdadeiro. Verdadeiro, né? O que a gente viu em aula? Que política fiscal compreende a política tributária e a política orçamentária. Não foi isso que a gente falou em aula? Sim. Então, verdadeiro. Próximo. Por princípio, o sistema de tributação deve ser mais justo possível.
Qual é o grande problema do capitalismo, pessoal? Qual é a grande crítica que se faz ao capitalismo? Muitos têm bastante e muitos também têm pouco. Não, poucos têm muito Isso. e muitos têm pouco. Isso aí. Essa é a crítica, né, de quem... e não deixa estar certo, né? Realmente o capitalismo tem uma tendência à concentração de renda, né? Embora, como eu falei para vocês, esse é o lado ruim, né? O lado bom do capitalismo, que ele é extremamente dinâmico, ele é meritocrático, ou seja, a pessoa que mais se esforça, a pessoa que mais se dedica, via de regra, quanto mais justa, né? Quanto mais competitiva a sociedade, mais ela se beneficia, né? Mais ela vai ter chance de vencer na vida, né? O capitalismo é dinâmico, o capitalismo ele gera incentivos, né? O capitalismo ele muitas vezes permite que, né, as pessoas, por que eu vou acordar de manhã? Por que eu vou assistir uma aula de revisão domingo à noite? Tem motivo para isso, né? Se a gente não tivesse incentivo, se a gente ganhasse, né, independente do nosso esforço, né, provavelmente a nossa atitude seria diferente. Então, apesar de inúmeras vantagens na comparação com outros sistemas econômicos, né, ele tem um problema grave, que é justamente a concentração de renda, né? Então, quais são as formas de minorar esse problema? Uma delas é através de uma tributação mais justa, tributando mais aqueles que ganham mais, tá? Ou ainda tributando mais aqueles que recebem mais do serviço público. Ok? Alguma dúvida, alguma crítica nisso? Próximo. Tranquilo. Os tributos devem ser escolhidos de forma a maximizar sua interferência no sistema de mercado, a fim de não torná-lo mais ineficiente. Aqui o erro é o seguinte: o tributo não deve interferir, maximizar. O erro está aqui, ó. Né? O tributo deve minimizar sua interferência no mercado. O mercado, dentro de uma lógica capitalista, funciona bem. Né? A tributação ela deve existir, mas ela não deve interferir, por exemplo, né, nas escolhas das empresas, no que produzir, na escolha dos consumidores, no que consumir. Né? Então, a tributação ela deve ser progressiva, ela deve buscar atender aqueles princípios da capacidade de pagamento e do benefício recebido, porém, todavia, contudo, deve minimizar a interferência no sistema de mercado, ou seja, naquela questão da oferta e da demanda. Então, aqui que está o erro. Próximo. A construção de um sistema tributário baseia-se no princípio de benefício e no princípio de habilidade de pagamento. Verdadeiro. A habilidade aqui, né, é no sentido de capacidade, tá? São sinônimos na língua portuguesa, tá? Ok? Então, o erro está na alternativa D, de Dinamarca. Próximo. Na teoria da tributação, vários critérios ou características devem estar presentes na construção de um sistema tributário. Indique quais são esses critérios ou características que devem estar presentes quando da criação de um tributo. Começa a leitura. Alternativa A. Neutralidade, complexidade e eficiência. Tá. Vamos lá. Neutralidade, complexidade e eficiência. Desses três, a única característica do sistema tributário é esse primeiro aqui, tá? Neutralidade. O que é um sistema tributário neutro? É um sistema tributário que deve buscar, novamente, a menor interferência no sistema de mercado. Por exemplo, tá? Um sistema tributário neutro é aquele que deve buscar tributar igualmente setores. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tributar a indústria de cerveja e a indústria de vinho de maneira semelhante. Por quê?
E senão, né, são bens substitutos, são bens muito próximos. Se tu tributa só a cerveja e não tributa o vinho, tu está gerando uma distorção, né? Tu está sendo não neutro, né? Tu está gerando uma escolha baseada no quê? Um sistema, numa carga tributária muito maior para a atividade produtora de vinho do que para a atividade produtora de cerveja. Eu poderia dar outros exemplos, né? Por exemplo, isentar setores como o setor de produção de automóveis e não isentar o setor de produção de eletrodomésticos, por exemplo. Né? Quando tu cria um sistema tributário, tu deve buscar a neutralidade, né? Deve buscar um mecanismo mais eficiente possível para garantir a menor interferência, a menor distorção no processo de escolha, seja de produção, ou seja, as empresas não podem alterar a sua produção em função de uma tributação desigual entre setores, né? E na escolha de consumir determinados bens e serviços. Né? O consumidor não pode também modificar a sua escolha de consumir A ou B em função do quê? Em função de uma tributação maior sobre determinado produto em detrimento de outro. Então, um dos princípios, uma das características fundamentais de um sistema tributário, né, de um conjunto de tributos que compõem um sistema tributário, né, impostos, taxas, contribuições, é justamente a neutralidade. Complexidade e eficiência, não, né? Um sistema deve ser simples e não complexo, tá? E eficiência, sim, né? A eficiência deve ser buscada na construção de um sistema tributário. Então, o erro está basicamente aqui, tá? Eficiência, sim, o sistema tributário deve ser eficiente, arrecadar bastante e ter um custo de arrecadação pequeno. Então, o erro está na alternativa A. Próximo. Professor, eu queria tirar uma dúvida aqui, que agora eu fiquei meio confusa. Nas minhas pesquisas que eu estava fazendo enquanto eu estava respondendo essa tarefa, eu queria entender um pouco melhor a diferença de equidade para neutralidade. Porque na minha pesquisa, equidade está a explicação que tu deu agora, que as empresas e indivíduos não sejam taxados de um mais que os outros. E a neutralidade diz que é para diminuir a interferência do Estado, para eles não ficar criando regra a todo instante de tributação nova, de aumentar e tudo mais. Queria entender um pouco melhor. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Equidade. Equidade é uma palavra muito semelhante à justiça, tá? Tem uma diferença bem grande. Por exemplo, um comunista, tá? Um cara que defende o sistema comunista, tá? Ele vai defender igualdade, né? O comunismo, na sua essência, ele busca a igualdade. O que é igualdade? É que todos ganhem igual, por exemplo, né? Que todos tenham as mesmas oportunidades igualmente. Essa é uma visão de um cidadão, de um indivíduo que defende o sistema comunista, o regime comunista. Tá? Ok, a equidade é um pouco diferente. A equidade é um conceito de justiça. Vou dar um exemplo. Com quem que eu estou falando? Melissa. A Melissa. Tu já foi num posto, já foi numa emergência de hospital? Já foi. Bom, então ali quando tu vai numa emergência, eles não te botam uma fitinha para saber verde, qual é vermelho. isso. O que é? Aquilo ali é chamado de protocolo de Manchester. Tá? Então, dependendo da gravidade que a pessoa entra ali na UBS ou na emergência, tu vai ser atendido de forma mais rápida ou mais lenta. Concorda ou não? Sim. Tá? Bom, se tu for receber, por exemplo, a fichinha verde, tá? Como é que é? A pulseira verde, significa que o teu caso não é tão grave.
e tu vai entrar numa fila, mas tu vai entrar na fila das pessoas com pulseira verde. Se tiver 10 pessoas já na sala com pulseira verde, tu vai ser a 11ª. Agora, se tu entra com um caso mais grave, de insuficiência respiratória, de dor no peito, alguma coisa assim, né? Dor de cabeça muito forte, né? Sintomas que podem, dificuldade de respirar, e por aí vai, tu provavelmente vai entrar com a fichinha vermelha. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se tem 1 ou 2 pessoas com fichinha vermelha, tu vai ser a terceira a ser atendida. Mesmo que tenha 2 pessoas com vermelha, sei lá, amarelo, não sei qual é a outra ficha, a outra cor, vamos supor que seja amarelo. 7 com amarelo e 10 com verde. Vai ser a segunda. Por quê? Porque tu é um caso grave, né? E tu tem prioridade no atendimento. Bom, voltando para a área tributária, o que significa equidade? Ela pode ser, então, entendida de 2 formas, horizontal e vertical. Equidade horizontal. O que é equidade horizontal? Tratar igual os iguais. Então, tu recebeu fichinha verde. Tu vai ficar para o fim da fila da fichinha verde, concorda? Sim. Isso é equidade horizontal. Tratar os iguais de forma igual. Não está tratando os iguais de forma igual? Tu não foi a última a chegar lá e receber o verde? Dentre os verdes? Sim. E existe também a chamada equidade vertical. Tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, tu chegou com um estado grave, tu vai receber fichinha vermelha. Ao receber a fichinha vermelha, tu vai ter prioridade no atendimento. O que a emergência está fazendo? Tratando os desiguais de forma desigual, dando prioridade para quem mais precisa. Na área tributária é a mesma coisa. O que é equidade? É no sentido de justiça, de tratamento justo. Então, tu vai tratar igualmente aqueles que são iguais. Quem é que são iguais na área tributária? Vamos supor, as pessoas que têm o mesmo nível de renda, as pessoas que têm o mesmo nível de patrimônio. Então, essas pessoas têm que ser tributadas de forma muito semelhante. Isso é equidade horizontal. E o que seria equidade vertical? Tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, aquele indivíduo que tem muita renda, que tem muito patrimônio, que tem muita riqueza, tem que ser tributado mais do que aqueles que têm menos patrimônio e menos riqueza. Então, equidade é um conceito de justiça, de tratamento justo, não de tratamento igual, aí é outro conceito. Já neutralidade, como eu falei para vocês, é um conceito de minimizar a atuação, minimizar os efeitos da tributação que o governo faz e que deve fazer, devido às características do capitalismo, né, sobre as decisões de mercado, as decisões das empresas produzir A ou B, e das decisões dos consumidores escolherem o produto ou o serviço A ou B para consumir. Entenderam ou não? Entendi, claro? Obrigada. Ficou. Então, justiça é uma coisa, igualdade é outra. Neutralidade é a mínima interferência ao sistema de mercado. Equidade é um conceito de tratar de forma justa. E aí tu divide equidade em equidade horizontal e equidade vertical. E igualdade é tratar todo mundo igual, independente das condições. Tá? Então, no comunismo, independente se tu estudou mais, estudou menos, se tu é mais esforçado, se tu é menos esforçado, né? Tu vai ter um tratamento igual. Tá? Isso não é na visão de um capitalista, de alguém que não concorda com isso, não é um tratamento justo.
Entendeu? Entenderam ou não? Sim. Tá? Mas vai. Tá clara a diferença entre neutralidade e equidade? Sim ou não? Sim. Sim. Entenderam a diferença entre equidade vertical e horizontal? Então, por exemplo, num sistema. O que seria igualdade na emergência? A igualdade seria ser atendido independente da tua condição de saúde. Tá? Tu entrou lá, se tem 10, 20 esperando para ser atendido, tu vai ser atendido em 21º, independente da condição. Já a equidade não, é ser justo. Opa, tudo bem, a Melissa entrou às 10 horas. Antes dela já tinha 30 pessoas, mas o caso dela é muito grave. Ela pode vir a ter problemas sérios. Opa, nós vamos dar prioridade. Isso é buscar a equidade vertical. Tratar os desiguais de forma desigual. E equidade horizontal, tratar os iguais de forma igual. Professor, eu larguei ali no chat uma imagem que descreve bem o que tu está explicando para gente. Deixa eu ver. Vou dar uma olhada aqui. É que eu estou na tela aqui. Peraí, só um pouco. Está no chat? Sabia que dava para botar chat. Tu botou um link, né? Aí clica no link e vai dar a imagem. Ah, eu não vou nem clicar agora, porque senão o meu computador está muito. Tá. Tá. Próximo, leia para nós. Discricionariedade, benefício e produtividade. Tá, vamos lá. O que é ser discricionário? Alguém sabe o que é ser discricionário? Ser discreto? Dar margem. Não. Discricionário é o seguinte. Ah, eu simpatizei mais com a Silvana do que com a Letícia. Ou do que com a Melissa. Opa, eu vou dar uma nota melhor para a Silvana do que para a Melissa, do que para a Letícia. Entenderam? Ser discricionário, numa licitação, tá? Vou beneficiar aquela empresa, para a empresa ofertar o serviço, para a empresa garantir o contrato. Tá? Poder discricionário é muitas vezes um dos focos de corrupção. Tá? Quando tu tem poder discricionário, quando o agente público tem poder discricionário e não sabe usá-lo adequadamente, né? Isso pode gerar benefícios para um em detrimento de outros. Vou dar um exemplo. Tá? Agora no Rio Grande do Sul, lá em Mussum, Roca Salles, teve um monte de enchente, um monte de problema. Né? Tem que arrumar um monte de coisa. Muitas vezes tu tem contratos que não são licitados, não são feitos através de licitação, competição. Né? Aí o agente público, o prefeito, o próprio governador, ele pode eventualmente delegar um poder discricionário, ou seja, fazer um contrato emergencial e contratar com a empresa A ou com a empresa em B por gostar ou por achar que aquela empresa vai trazer benefícios para ele, por exemplo, né? Vantagens particulares. Então, discricionalidade é uma coisa que não deve estar presente em nenhum sistema tributário. Um sistema tributário deve ser não discricionário. Ele não pode diferenciar o consumidor A ou B, a não ser por capacidade de pagamento, a não ser por benefício recebido. Agora, eu vou tributar a empresa, a Volkswagen, mas não vou tributar a General Motors ou a Toyota. Não, aí tu está sendo discricionário. Se tu tributa o setor de automóveis, tu tem que tributar igualmente a todos. Né? Tu tem que ser não discricionário. Então, discricionariedade está errado. Tá? Errado aqui. Benefício, aqui no sentido de benefício recebido. Né? O sistema tributário deve, sim, pensar no critério de benefício recebido, ou seja, paga mais o tributo aquele que usufrui mais. Por exemplo, um pedágio, né? Um recurso público que tu... vamos supor, tá? Quem é que gosta de... Vamos supor, dá um exemplo aí
Fernando de Noronha, tá? Fernando de Noronha é um espaço público, concordam? Sim. Vamos botar para mais a nossa, vamos voltar para a nossa realidade. Fernando de Noronha é muito para nós, né? Vamos pensar em Lami. Não tem o Parque do Lami? Ou melhor ainda, Jardim Botânico. Alguém já foi no Jardim Botânico aqui? Sim. Tu não tem que pagar um valor pelo Jardim Botânico para entrar no Jardim Botânico? Sim, é cobrada a entrada. É o princípio. O que está por trás disso? O princípio do benefício recebido. Ou seja, paga quem for ao Jardim Botânico. Eu nunca fui, gostaria até de ir. Agora não vou nessa época, que é época de pólen, né? Mas depois no verão, talvez no outono, onde o pólen não é tão forte, eu possa ir. Bom, e agora? Se eu for, eu pago pelo benefício. Entenderam? Sim. Aí, produtividade, né? Um sistema tributário deve ser produtivo, no sentido. Depois a gente vai ver com calma o que é essa produtividade mais à frente, tá? Mas a ideia de sistema tributário produtivo é que ele deve ser de fácil arrecadação, né? Ele deve gerar muitos recursos para o setor público sem um grande custo, né? Então, ele deve ser produtivo, ele deve garantir recursos para a atividade pública, para o setor público, por erário público, sem grandes custos. Próximo, Melissa. Unidade e universalidade. Isso aqui não são princípios tributários, tá? Isso aqui é outra coisa, não são princípios tributários. Opa, vou botar vermelho aqui, desculpe. Próximo. Equidade, simplicidade, neutralidade e capacidade de arrecadação. Essa eu botei que está certa. É essa aí que está certo, claro. Tá? Um sistema tributário deve ser equitativo, tanto do ponto de vista horizontal quanto vertical. Tá? Deve ser simples. Vocês nunca ouviram falar do sistema tributário simples? Sim ou não? Já ouviram falar? Sim. É a primeira vez. Agora não, pesquisando. Empresas que faturam muito pouco, pequenas empresas, ao invés de ter aquela estrutura tributária complexa, tem um sistema simples, né? Onde eles pagam o tributo devido, sem burocracia. E tem o imposto de renda simplificado. Na janela. Também. Bom exemplo. O sistema tributário simplificado, né? Ou seja, já vou falar sobre ele mais à frente. Tá? Então, equidade, simplicidade, neutralidade e o sistema tributário deve ter capacidade de arrecadação. O Estado precisa de dinheiro. O último aqui, o que está errado? Na alternativa da eu. Produtividade. É o contrário de equidade, né? E iniquidade é não ser justo do ponto de vista tributário, ok? Próximo, lê para nós. A principal fonte de receita do setor público é a arrecadação tributária. Com relação às características de um sistema tributário ideal, assinale a opção falsa. A distribuição do ônus tributário deve ser equitativa de forma horizontal e vertical. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próxima. A cobrança dos impostos deve ser conduzida no sentido de onerar mais aquelas pessoas com maior capacidade de... Oi, cortou aí? Acho que a Melissa cortou. Estão me escutando? Tá me ouvindo? Tá, voltou. A cobrança dos impostos devem ser conduzidas no sentido de onerar mais aquelas pessoas com maior capacidade de pagamento. E aí, verdadeiro ou falso? E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Estão respondendo no chat? Lê para mim. Não estão respondendo. Eu botei que essa é verdadeira.
Claro, é verdadeiro. Podem Tá. responder no chat, aí, pelo menos no chat podem responder, tá? O Próximo. sistema tributário deve ser estruturado de forma a interferir o minimamente possível na alocação de recursos da economia. O que eu falei? Isso é o princípio da neutralidade. O que eu falei? Já falei várias vezes na aula na revisão. Esse é o princípio da neutralidade. Então tá certo também, tá? Próximo. O sistema tributário deve buscar proporcionalidade na cobrança dos tributos entre os agentes econômicos. E aí, verdadeiro ou falso? É que assim, eu tinha colocado como a falsa a alternativa C, né? Essa eu falei que era verdadeira. Não. O sistema tributário, o que a gente falou do capitalismo? Qual é o grande problema do capitalismo? Ele é concentrador de renda. Né? Ele distribui mal a riqueza. Né? Ele, muitas vezes, gera concentração de renda. Então, o sistema tributário é uma forma de tu diminuir essa concentração. Então, não pode ser proporcional. Por exemplo, eu ganho 10 mil, a Letícia ou a Melissa ganha 2 mil. Tá certo tributar 10% para mim e para a Melissa? 200 para ela e 2 mil para mim? Ou tem que tributar mais quem ganha mais? Mas se tu for ver proporcional, eu acho que tá certo, né? Porque é o que a pessoa ganha daí. Não, tá errado. Tá Por quê? errado? Porque para ti, os 200 pila que tu tira dos dois, vamos supor que tu ganha 1.000, tá? Quanto é que tá o salário mínimo? 1.000 e pouco, né? 1.315, eu acho. Vamos supor que tu ganhe 1.000, menos que o salário mínimo, tá? E eu te boto 10% de imposto. E o professor ganha 20 mil e paga 10% de imposto, ou seja, 2 mil. Para o professor vai sobrar 18 mil. Para ti vai sobrar R$900, ok? Só que na visão econômica e financeira, esses 2 mil que vão ser tirados do professor vai impactar muito menos a qualidade de vida, o bem-estar social do professor, do que os 100 pila que vão te tirar dos teus 1.000. Né? Os teus 1.000 pode ser aquela coisa para comprar, fazer um rancho um pouquinho mais adequado, pagar um aluguel, ter algum recurso para transporte, para lazer. Já para o professor, talvez ele não possa comprar lá com 20 mil o vinho mais caro, faça a viagem que ele quer fazer, mas, né, não vai afetar tanto o bem-estar social dele. Então, quando eu penso em tributação, a tributação mais justa, novamente, a ideia de justiça, não é uma tributação proporcional, mas sim uma tributação progressiva. Tributar mais quem ganha mais. A ideia do princípio da capacidade de pagamento. Ou ainda a ideia da equidade vertical. Tratar de forma desigual os desiguais. O professor ganha 20, a Melissa ganha 1.000. Então, eu vou tributar mais quem ganha mais. Entenderam ou não? Eu entendi, obrigada. Então, proporcionalidade não é exatamente o que deve ser pensado no sistema tributário. Último. O sistema tributário deve ser de fácil compreensão para o contribuinte e de fácil arrecadação para o governo. Todo mundo concorda que está verdadeiro? Sim. Sim. Próximo. Responda V ou F sobre as afirmações abaixo. O imposto indireto se caracteriza quando, na relação jurídico-tributária que se estabelece entre o Estado e o sujeito passivo, este paga o tributo correspondente e se ressarce cobrando o do terceiro através de inclusão de impostos no preço. Esse eu falei para vocês, a diferença entre imposto direto e indireto. Por exemplo, tá? O professor tem um carro. O
professor usa esse carro para lazer, para ir para a faculdade, para viajar, para fazer as coisas dele, para ir no supermercado. O IPVA, que é o imposto sobre o carro, é um imposto direto. O professor é o contribuinte de fato e de direito. Por que o professor é o contribuinte de direito? Porque o professor é proprietário do carro. E por que o professor é contribuinte de fato? Porque o professor não consegue transferir o ônus tributário, o custo desse imposto, para nenhum tipo de outra pessoa, para nenhum tipo de outro agente, seja consumidor, seja empresa, assim por diante. Então, para mim, para o professor Ricardo, o IPVA, que é o imposto sobre o meu carro, é um imposto direto. Agora vamos dar outro exemplo. Uma empresa, uma lancheria, que oferece a laminuta, né? Ali na frente da faculdade. Tá? Ela tem que pagar o imposto sobre serviço. Tá? É um custo para ela, que está dentro do orçamento dela. Quando ela vai vender a laminuta para o Ricardo, para a Melissa, para a Silvana, para o Francisco e para todos outras pessoas, ela coloca no custo da laminuta o valor do imposto. Ela tenta repassar esse custo para o consumidor final. O contribuinte de direito é a lancheria. Por quê? Porque o imposto incide sobre o serviço que ela oferta. Já o contribuinte, de fato, é o consumidor dos produtos, né, e dos serviços da lancheria. Por quê? Porque a transferência, sempre que possível, é feita da lancheria para o preço final do produto ou serviço. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, verdadeiro ou falso primeiro? Eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito. Por quê? Porque aqui o contribuinte de fato não é o mesmo que o contribuinte de direito. Sabe o que me deixou na dúvida? Você lembra que eu falei da van escolar? Numa aula online? Aham. Mesma coisa. Lá, no caso da van escolar, se eu tivesse uma van e usasse ela para transporte de crianças, aí haveria uma diferença. Eu pagaria o imposto, o IPVA, ok? Para mim eu seria o contribuinte de direito. Por quê? Porque eu sou proprietário da van. Mas eu iria transferir o custo desse imposto, eu tentaria transferir esse custo do imposto para o valor lá da mensalidade do transporte escolar. Quem pagaria é o pai, a mãe da criança que está sendo transportada. Então, eu tenho o contribuinte de direito, que é o Ricardo, que é proprietário da van, e o contribuinte de fato, que é aquele que recebe o serviço da van. O sujeito passivo, no caso. O sujeito passivo, ou seja, eu teria um imposto indireto. Fala, desculpe, te interrompi. Era sobre isso mesmo. Próximo. Impostos progressivos são os impostos cujas alíquotas são fixadas em porcentagens variáveis e crescentes. Verdadeiro ou falso? Eu botei verdadeiro. Verdadeiro, claro, né? Imposto progressivo é quando eu tenho tributação maior e com alíquotas mais altas para quem ganha mais. Tá? Eu até botei um exemplo ali do imposto de renda, né? Que ele é progressivo. O imposto de renda é progressivo, o IPVA é progressivo, quanto mais novo o carro, quanto mais motor mais potente, quanto mais caro, mais tu paga de imposto. Tá? Vou dar outro exemplo de imposto progressivo. Vamos ver, falei do IPVA, falei do imposto de renda. O Brasil tem pouco imposto progressivo, né? Professor, Imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, é outro imposto progressivo. Quanto maior for a tua fortuna... Não, no caso do imposto sobre grande fortuna, acho que não vai ser progressivo, tá? Vai ser proporcional. Tá? Posso tirar uma dúvida aqui?
O IPVA ele seria progressivo porque, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000 no meu salário, eu compro um carro, o imposto do IPVA ele não vai mudar só porque eu ganho pouco. Sim, mas provavelmente tu não vai comprar uma SUV com R$ 1.000, né? Tu vai comprar um Uno de firma, né? Pois é, mas não E aí mudaria. tu vai pagar Ficaria menos fixo? imposto. Não. É que tu tá botando duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é a propriedade. Se tu te endividar, tá? Pedir empréstimo, aí o problema é teu. Tu ganha R$ 1.000, vai comprar um carro de 200 mil, primeiro quero ver quem é que te dá empréstimo. Mas se te derem empréstimo, tu comprar um carro de 200 mil, tu vai ter que pagar por, né? Porque o sistema tributário, o fisco, ele não consegue identificar se a pessoa é rica ou não pelo patrimônio. Ela sabe, ele consegue identificar que a pessoa tem patrimônio ou que tem renda. Mas, né, o sistema tributário vai tributar de forma progressiva a tua renda, o quanto tu ganha. Se tu ganha mais, teu salário é maior, tu vai pagar mais, e vai tributar também de forma progressiva o teu patrimônio. Evidentemente que o Uno de firma vai ser muito menos, o valor do imposto do PVA vai ser muito menor do que sei lá, desses carros aí enormes aí, caríssimos aí, Land Pois Rover. é, eu discordo totalmente de que o IPVA é progressivo, não entra na minha cabeça. Por exemplo, ganhei um carro no Trilegal. Vou começar a pagar o IPVA desse carro. Bom, aí é problema teu. Se eu ganhar uma Land Rover no Trilegal, eu não tenho condições de manter uma Land Rover com salário de professor. Sabe quanto é que é um seguro da Land Rover? Não faço ideia. Deve ser mais de R$ 10.000. Só o seguro anual. Tá? Sabe quanto é que é o o IPVA da Land Rover? Deve ser Também não mais sei. R$ 8.000. Então, por ano, tu vai ter que gastar R$ 18.000 só para manter, né, pagar o IPVA e pagar o seguro. Fora a manutenção desse carro, que é caríssimo. Entendeu? Então, se eu ganhar uma Land Rover no Trilegal, né, provavelmente eu vou chegar e vou vender ela, porque a minha renda não comporta esse tipo de patrimônio. Entenderam? Entendi. Próximo. Sonegação é um conjunto de sistemas legais que visa diminuir o pagamento de tributos. Não se confunde com evasão, pois a sonegação é o uso exclusivo de ferramentas lícitas admitidas na legislação. E aí, Errado. verdadeiro ou falso? Errado. Falso. Errado, tá? Isso aqui tá falso. O erro tá aqui, tá? Sonegação é crime. Sonegação é não pagar aquilo que é devido, tá? Ah, professor, e a frase? Estaria certo se fosse, ó, elisão fiscal, tá? Elisão. O que é elisão? É usar as regras do sistema tributário para pagar menos. Vou dar um exemplo, tá? Todo ano eu tenho que declarar imposto de renda, certo? O que eu faço? Né? Eu pego a contadora lá e converso com ela. Primeiro, eu faço pelo sistema simplificado, modelo simplificado. Já viram isso, não viram? Sim. E aí, vai dar 4 mil para pagar imposto. Opa, tá muito alto. Aí eu vou e faço o sistema completo. Tá? E aí vejo que, em vez de pagar 4 mil com as deduções, com não sei o quê, eu pago 2.500. Qual deles eu vou escolher? O sistema completo ou o sistema simplificado? O formulário completo ou o formulário simplificado? Hein, pessoal? Eu vou pagar mais ou vou pagar menos? No simplificado, tu paga menos, né? E é legal, eu estou sonegando ou estou praticando dentro da regra legal, dentro do conjunto de sistemas legais? Tá certo? Tá certo. Então, eu não estou praticando sonegação, eu estou praticando elisão. Vou dar um exemplo, tá? Futebol, tá? Grêmio e Inter contratam um monte de jogador aí. A maior parte dos jogadores que eles contratam é por
CNPJ e não por pessoa física. Por quê? Porque daí eles vão fazer o imposto dele de pessoa jurídica. Que a alíquota é mais baixa. É. Eles estão incorrendo em alguma ilegalidade? O clube, o jogador de futebol? Não, né? Não, Eles não as empresas é tudo PJ. Então, está dentro da regra. O sistema tributário permite. Eles não estão sonegando, eles estão praticando elisão fiscal. Ou seja, dentro das regras, dentro das normas do sistema tributário, eles estão utilizando as regras que mais beneficiam, né? que fazem com que eles paguem menos impostos. As empresas, muitas vezes, dependendo do faturamento delas, utilizam o simples, utilizam o lucro presumido, tem uma série de regras, né? Que, dentro das regras legais, elas podem escolher um ou outro sistema que paguem menos impostos, menos tributos. Novamente, elas estão praticando elisão fiscal. Quem é que perguntou? Professor, tem um caso emblemático que aconteceu recentemente, saiu na mídia, do Bombom, que a Sonho de Valsa, depois de 85 anos pagando IPI 5%, resolveu mudar o Sonho de Valsa, deixar de chamar bombom de chocolate para wafer, para não pagar imposto. Elisão fiscal. Está fazendo uso de regras legais para pagar menos tributo. Tá? Todos aqueles bombom ali, o ouro branco, qual é? Sonho de Valsa, qual é o outro ali? Amor Carioca, são todos viraram wafer, né? Kit Kat, dá outro exemplo aí, Bis, viraram wafer para pagar menos tributo. As empresas não estão sonegando, estão praticando elisão fiscal. Tá bem? Tá bem. Próximo. Taxa é o tributo cobrado pelo poder público a título de indenização pela produção e oferecimento de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não pode, no entanto, ser confundido com valores cobrados pela prestação de serviços públicos através de empresas públicas ou de economia mista, tais como tarifas telefônicas, fornecimento de força, energia elétrica, água e etc. E aí, verdadeiro ou falso? Eu coloquei que era verdadeira, porque não verdadeiro, pode mesmo. Né? Não pode. Verdadeiro, tá? Taxa é aquele tributo que é cobrado por um serviço potencial ou efetivo do setor público. Por exemplo, taxa de recolhimento de lixo, taxa de alvará de funcionamento de uma pequena lancheria, de um pequeno bar, taxa de licença ambiental, e por aí vai, né? Taxa é quando o setor público presta um serviço para o cidadão e, em troca, cobra por esse serviço. Taxas judiciais é outro exemplo de taxa. Tá claro? Sim. Tá claro. Próximo. Alguém quer ler? Senão eu posso ler. Tá boa a leitura, pode continuar. A teoria econômica moderna estabelece critérios de imposição de tributos. O critério que postula que a tributação não introduza distorções nos mecanismos de funcionamento e alocação de recursos de economia do mercado é o da universalidade, equidade, neutralidade, justiça social ou adequação. Já falamos sobre isso. Qual é? Falamos agora há pouco. Qual é da... Não introduza distorções, minimizar a interferência. O que um sistema tributário deve procurar ser? Quer que eu responda? Pode ser, qualquer um de vocês pode responder. Botei adequação. Não. Neutro. Neutralidade. Neutralidade, então tá. Próximo.
Do ponto de vista das finanças públicas, diz-se em relação ao princípio do benefício recebido que cada um deve pagar proporcionalmente às suas condições. Continua, leitor. Este princípio é o mais observado nos impostos sobre a renda e o patrimônio. Este princípio pode ser observado na aplicação de taxas sobre contribuintes. As pessoas devem ser tributadas de acordo com a sua capacidade de pagamento. Vou voltar a falar da questão do Jardim Botânico. Tu paga se tu usa, concorda? A taxa de pedágio, tu paga se tu usa. Isso. Né? A taxa de, sei lá, de ônibus, né? Se for empresa privada, não é taxa, é tarifa. Já falamos sobre isso, tá? Toda vez, o que é o princípio do benefício? É aquele tributo, geralmente na forma de taxa, que tu só vai pagar se tu receber o serviço potencial ou efetivo. Taxa de recolhimento de lixo. Eu só vou pagar essa taxa de recolhimento de lixo em Capão, Tramandaí, se eu tiver apartamento em Capão, ou casa em Capão, Tramandaí. Senão eu não vou pagar. Concordam? Sim. Então, dentre as alternativas, qual que vocês escolhem? A C. A C. Perfeito. Geralmente, esse princípio do benefício recebido é observado principalmente na cobrança de taxas. Próximo. Afirma-se na teoria da tributação com relação ao princípio da neutralidade que um tributo justo é aquele em que cada contribuinte paga ao Estado um montante diretamente relacionado com os benefícios de que dele recebe. Continua. O imposto deve distribuir seus ônus de maneira justa entre os indivíduos. Os agentes deveriam contribuir com impostos de acordo com a sua capacidade de pagamento. Este princípio é seguido quando os tributos não alteram os preços relativos, minimizando sua interferência nas decisões econômicas dos agentes de mercado. Um indivíduo paga o tributo de maneira a igualar o preço do serviço recebido ao benefício marginal que ele aufere com sua utilização. E aí, o que vocês acham? Acho que é a D. D. Né? Já falamos bastante sobre o princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade é aquele princípio em que o tributo não altera o sistema de mercado, não altera os preços, não interfere nas decisões econômicas de consumidores e de produtores. Então, a resposta mais correta é a B. D de Dinamarca, desculpe. Próximo. Com atenção aos princípios do sistema tributário nacional, marque com V a assertiva verdadeira e com F a falsa. O imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, pode ser classificado como um imposto seletivo. Tá, deixa eu explicar o que é o imposto seletivo, tá? Imposto seletivo é aquele imposto em que tu estabelece uma alíquota diferenciada por produto ou serviço. Vou dar um exemplo, tá? ICMS, tá? ICMS é um imposto seletivo. Por que é um imposto seletivo? Porque tu tem alíquota diferenciada. Se for produto da cesta básica, a alíquota é mais baixa, né? A tributação é menor. Outro exemplo de imposto seletivo, imposto sobre importação. Se tu for tributar medicamentos, equipamentos médicos, né, produtos industriais importantes para o país, tu tem uma tributação, tu tem uma alíquota. Se tu for tributar produtos como carros de luxo, iates, jet ski, né, bugigangas da China, que não, tu vai ter uma tributação, uma alíquota mais alta.
Novamente, tu tem uma seletividade, tu estabelece uma diferença de alíquota por tipo de produto ou serviço. IPI, a mesma coisa. Tá? Volta e meia o governo faz uma isenção para a venda de automóveis, para a produção de automóveis, né? Estabelecendo alíquotas diferenciadas por tipo de produto industrializado. Novamente, esse é um imposto seletivo. Entenderam ou não? O que é seletivo e o que não é seletivo? Não seletivo, vou dar um exemplo de imposto não seletivo, tá? O ITBI. Eu tenho um imóvel de 1 milhão. O meu amigo tem um imóvel de... Eu vou comprar um imóvel de 1 milhão. O meu amigo vai comprar um imóvel de 10 milhões. A alíquota do ITBI não muda, independente do tamanho do imóvel a ser comprado. Né? Quem paga o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, é o comprador. Então, a alíquota vai ser 3% para mim, 3% de 1 milhão deve dar o quê? 30 mil, eu vou pagar 30 mil. E aquele cara que está comprando um baita no imóvel de 10 milhões vai pagar 300 mil. A alíquota é a mesma. Nesse caso, o ITBI não é seletivo. Ele é igual para mim, igual para a pessoa que está comprando uma casa, um apartamento de 10 milhões. Entenderam ou não? Sim. Sim, Então, verdadeiro ou falso? verdadeiro. Próximo. O imposto de renda no Brasil pode ser caracterizado como um imposto progressivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque ele tem alíquotas crescentes, né? Ou seja, quanto mais eu ganho, mais eu vou pagar de imposto de renda. Próximo. O empréstimo compulsório é uma espécie de tributo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próximo. Espera aí, professor. A CID é caracterizada como contribuição econômica. Verdadeiro ou falso? Vai bem. Vai bem É no ar. verdadeiro. Verdadeiro, né? A CID é a contribuição de intervenção de domínio econômico. Quando a gente bota gasolina no posto, uma parte do valor ali, né, do valor lá na bomba, é CID. É uma contribuição, porque aquele dinheiro que a gente paga ali, sei lá, 10, 20, 30 centavos em cada litro que a gente bota, o dinheiro é arrecadado pelo governo federal e, obrigatoriamente, por ser contribuição, ele deve destinar para uma finalidade específica. Como é uma contribuição econômica, a finalidade é obras de melhoria de rodovias, de portos, de aeroportos, tá? Ou seja, de ferrovias. Tá? Então, a CID é uma contribuição e de características econômicas. Próximo. O alvará de funcionamento de um restaurante pode ser considerado uma taxa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Próximo. No Brasil, o ICMS é um imposto de cascata. Esse eu tive que pesquisar bem para entender. Esse é mais complicado, tá? Não vou ficar cobrando de vocês isso, tá? Mas não é. O ICMS é um imposto sobre valor adicionado. Teria que ter no mínimo uma meia hora para explicar isso, tá? Então não vou cobrar isso, mas é falso, tá? É um imposto sobre valor adicionado. Quando tiver um tempo, eu explico melhor isso aí para vocês. Não vou cobrar na prova. Próximo. No Rio Grande do Sul, o IPVA pode ser considerado um imposto progressivo. Falamos bastante sobre isso. Verdadeiro ou falso? Pois é, eu coloquei como falso, né? É verdadeiro, né? Pois é, já que eu estava contra. Pois é. Verdadeiro, né? Quanto mais novo o carro, quanto maior o motor, quanto maior o valor do carro, mais que paga imposto sobre a propriedade desse carro. Próximo. O ITCMD, o ITBI e o IPVA são impostos estaduais. Verdadeiro ou falso?
Falso. Onde é que está o erro? Ali no ITBI, que é municipal. Perfeito. O ITBI é municipal, não é federal. Não é estadual, desculpe. Próximo. A COFINS é um imposto social. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei falso, porque o imposto ele tem uma finalidade geral e ela é uma contribuição social. A COFINS, a Pega Ratão está aqui, ó, pessoal. Não é imposto, é tributo social, é uma contribuição. Imposto é uma espécie de tributo, tá? A COFINS já diz o nome, contribuição com finalidade social. Então, se tivesse escrito ali, a COFINS é um tributo social, certo? Se tivesse escrito, a COFINS é uma contribuição social, certo? Agora está escrito, a COFINS é um imposto, não é imposto. COFINS é contribuição. Contribuição e imposto são coisas diferentes, embora ambos sejam tributos. Tá bem? Certinho. Falso. Próximo. Elisão fiscal é crime de acordo com as leis brasileiras. E aí, já falamos bastante. Verdadeiro ou falso? Falso. Elisão fiscal está dentro da regra do jogo. Tá? É permitida elisão fiscal. É diferente de sonegação. O IPTU pode ser classificado como um imposto direto. Aí depende. Por exemplo, se eu tiver só um apartamento onde eu moro, o contribuinte de fato é o mesmo que o contribuinte de direito, ok? Vamos supor que eu tenha 3, 4 apartamentos, more em um e alugue os outros. Quem é que vai pagar o imposto? A pessoa que está alugando. O inquilino. Nesse caso, o tributo é indireto. O contribuinte de direito é o proprietário, né, do patrimônio. O contribuinte de fato é o inquilino. Então, vai depender, né? Nem sempre o IPTU é um imposto direto. Se eu tiver um único imóvel, aí sim, né? A não ser que eu vou imaginar que eu pego o imóvel e alugue uma parte dele para terceiro. Por exemplo, eu tenho uma casa e no fundo eu tenho um terreno, né? Eu tenho a minha casa na frente e no fundo eu tenho uma meia água que eu alugo para uma pessoa. Né? Aí, né, eu poderia transferir. Mas, via de regra, quando eu tenho um apartamento, uma coisa, moro nele, uma casa, eu pago pelo tributo e não consigo transferir. A única possibilidade de transferência é através do inquilino, do aluguel. Entenderam ou não? Sim. Esse aqui é confuso, tá? Mas eu vou botar como verdadeiro. Mas entenderam, não entenderam? Sim. Próximo. O ISS é um imposto municipal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próximo. O imposto sobre importação é um tributo federal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. O ITR é um imposto estadual. Verdadeiro ou falso? Falso. Federal. Próximo. O FGTS pode ser classificado como uma taxa. Verdadeiro ou falso? Falso. É uma contribuição social. Próximo. Eu só estava olhando ali, eu coloquei que era um fundo previdenciário. Tudo bem, não está errado, mas é uma contribuição. O empregador é obrigado a pegar 8% do salário do empregado e destinar para essa finalidade. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, sujeita-se ao princípio de não cumulatividade, podendo a lei que o instituir observar o princípio da seletividade. Bem complicado essa, tá? Eu não vou cobrar porque eu não... Né? O que significa não cumulatividade? É que não é em cascata, né? É um imposto sobre valor adicionado.
E, além disso, ele é seletivo, como eu falei, né? A alíquota é diferente por tipo de produto. Produto da cesta básica tem alíquota menor que outros produtos na cobrança do ICMS. Mas isso eu não vou falar, eu não vou cobrar esse item porque eu não falei sobre valor adicionado, cascata, então, mas a alternativa é verdadeira. Próximo. O imposto de renda no Brasil apresenta alíquotas diferenciadas por tipo de contribuição. Alíquotas proporcionais. Alíquotas, tá certo? Agora? Alíquotas. Diferenciadas por tipo de contribuinte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próximo. O imposto de renda no Brasil recai apenas sobre as pessoas físicas. Verdadeiro ou falso? Falso. Também sobre pessoa jurídica. Próximo. A Constituição no Brasil prevê a aplicação do imposto sobre grandes fortunas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá previsto na Constituição, embora não seja cobrado. Próximo. A estrutura de tributos é composta apenas por impostos e contribuições. Verdadeiro ou falso? Falso. Também tem empréstimos e taxas. Tá? Sonegação no Brasil é crime previsto em lei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E o último? O ISS pode ser definido como um imposto seletivo. Verdadeiro ou falso? Botei falso, mas não tenho certeza. E esse aí tem que olhar, eu também estou na dúvida, tá? Eu não sei se a prefeitura pode estabelecer uma alíquota diferente por tipo de serviço. Por exemplo, tributar mais um serviço de, sei lá, de conserto de computador e menos um serviço de manicure ou de restaurante, né? Ou de, sei lá, um serviço vou dar um exemplo aí, um serviço de uma imobiliária. Eu, exemplo. sinceramente, colocaria como seletivo, né? Eu não tenho certeza, teria que ver não me lembro agora, me deu um branco. Teria que ver a lei, o que diz o imposto sobre serviços aqui da prefeitura, né, e de outras prefeituras. Eu acho que é seletivo, mas eu não vou responder com certeza, porque eu não tenho, não quero induzir vocês ao erro, tá? Próximo. Baseada no princípio da neutralidade fiscal, assinale a resposta correta. Continuar. Pode ler. A neutralidade pressupõe o critério do benefício, atribuindo a cada indivíduo um ônus equivalente aos benefícios que ele usufruir. Próximo. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando existe equidade vertical. A neutralidade do ponto de vista de alocação dos recursos pressupõe que o ônus seja repartido entre os indivíduos. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando a forma de captação de recursos pelo governo não modifica os preços relativos dos bens e serviços. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando existe equidade horizontal. E aí? Já falamos bastante sobre neutralidade. Qual é que mais se enquadra aí? Eu coloquei a letra D, mas como Não, é complicada essa questão. Essa questão é bem complicada, mas é isso aí, né? São questões até de concursos, isso. Neutralidade é quando não modifica o sistema de preços, quando não modifica o sistema de mercado, tá? Mas é bem difícil essa questão. É a letra D. Letra D de Dinamarca. Mas é o tipo de questão que eu não vou cobrar na prova. Depois, no final, a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova. Essa questão é mais complicada, mais difícil, eu vou evitar, tá? Mas é a letra D. Vamos lá. Próximo. Com base na teoria da tributação, identifique a única opção incorreta. A eficiência de um sistema tributário refere-se aos custos que impõe aos contribuintes. A equidade de um sistema tributário diz respeito à justiça na distribuição de carga tributária entre a população. Ao considerar alterações na legislação tributária,
os formuladores de políticas econômicas enfrentam um dilema entre eficiência e equidade. Segundo o princípio do benefício, é justo que as pessoas paguem impostos de acordo com os que recebem do governo. A equidade vertical afirma que os contribuintes com capacidade de pagamento similares devem pagar a mesma quantia. E aí, lendo aí, o que vocês acham que está certo, o que acham que está errado? Eu acho que aí tá errada, porque quanto mais tenha, mais a pessoa paga, né? Então eu acho que aí tá errado. Todo mundo concorda com ela? Sim ou não? Eu coloquei também. É exatamente isso, né? Equidade vertical é tratar os desiguais de forma desigual e não de forma igual, tá? Equidade horizontal é tratar os iguais de forma igual. Equidade vertical é tratar os desiguais de forma desigual. Então a resposta é justamente a alternativa E. Próximo. De acordo com os fundamentos da curva de Laffer, Laffer identifica a opção falsa. Quando o ponto ótimo da alíquota é ultrapassado, a receita tributária pode ser aumentada mediante a elevação da alíquota. Segundo Laffer, o imposto é pago sem sonegação se a alíquota for suficientemente baixa. Há um ponto ótimo da alíquota que gera uma receita tributária máxima. O modelo presume que o incentivo à sonegação cresce com a magnitude da alíquota. A curva de Laffer mostra o efeito de variações na alíquota do imposto sobre a receita tributária. Bom, eu não mandei para vocês ontem a curva de Laffer no WhatsApp? Sim ou não? Mandou. Sim. Alguém assistiu ou preferiu ficar assistindo podcast e não sei o que mais? Vou confessar, eu não vi não. Bom, quem é que pode botar aí o áudio aí da curva de Laffer aí? Bota aí, abre aí no celular. Pode fazer isso, Melissa? Posso, só deixa eu achar aqui. Pode achar, acha aí, bota aí o áudio para todo mundo escutar. Se o governo zerasse os impostos, ele não ia arrecadar mais nada. Então, não ia mais ter dinheiro para segurança, educação, saúde. Talvez não seja uma boa ideia. Mas é claro que se o imposto fosse de 100%, ele também não ia arrecadar nada. Porque ninguém em sã consciência iria produzir nada. Não teria nenhum incentivo para fazer isso. Lógico, eu não ficaria com tudo, né? Ou seja, tanto com a alíquota zero, quanto com a alíquota de 100%, a arrecadação do governo seria zero. Mas o que acontece entre esses dois extremos? É isso que diz a curva de Laffer, um gráfico em formato de U invertido que mostra como a arrecadação se comporta em função da alíquota de imposto. E a eterna discussão em torno da curva de Laffer é saber de que lado nós estamos da curva. Será que se o governo aumentar os impostos, a arrecadação vai crescer? Ou será que a carga tributária no Brasil já é tão grande que uma diminuição dos impostos levaria a um aumento da arrecadação? E aí todo mundo sairia ganhando. O que você acha? A curva Tá? do governo zerasse os impostos. Ok, tá. Curva de Laffer é um economista americano chamado Arthur Laffer, tá? Esse cara chegou e disse o seguinte: olha, o governo gostaria de aumentar a alíquota todo o tempo, concordo? Quanto mais alta a alíquota, mais o governo arrecadaria, em tese. Mas não é bem assim a história, tá? Quando tu tem uma alíquota muito alta, tu gera incentivos à sonegação, tu gera incentivos ao ócio, né? Tu gera incentivo a mecanismos para não pagar tributo. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a alíquota do imposto de renda, a alíquota máxima do imposto de renda fosse 50%. Ou seja, de cada R$1.000 que tu ganhasse, 500 seria para o governo. Entenderam ou não?
Bah, mas aí ia trabalhar só para pagar imposto. Pois é, aí o teu patrão chegar, ó, Ricardo, vamos fazer hora extra hoje? Eu vou dizer, opa, mas se eu fizer hora extra, eu vou cair na alíquota máxima, eu vou ter que pagar 50% do governo. Vale a pena eu fazer isso aí? Ou vale a pena eu ficar em casa dormindo e vendo Netflix? Ué, vamos ficar em casa, ué. Claro, quando a alíquota é muito alta, muitas empresas, por exemplo, preferem trabalhar na clandestinidade. Ou muitas pessoas preferem não trabalhar. Tá? Então, o que o Laffer falava? Então, o Laffer falava justamente isso. Olha, existe uma alíquota máxima. Se eu aumentar a arrecadação além dessa alíquota máxima, ao invés de se eu aumentar a alíquota, né, ao invés de aumentar a arrecadação, se eu aumentar a alíquota além da alíquota máxima, ao invés de aumentar a arrecadação, eu vou estimular o ócio, a sonegação. Na verdade, eu posso gerar, inclusive, a diminuição da arrecadação tributária. Então, existe uma alíquota que é o máximo. A partir dali, se o governo quiser, se for muito ganancioso e quiser aumentar a arrecadação aumentando a alíquota, o tiro pode sair pela culatra. Ou seja, o governo pode aumentar a alíquota e o efeito ser uma diminuição da arrecadação tributária. Ah, então a resposta falsa então é a. Por causa que se ela aumenta, piora, então tá errado, que ele tá afirmando. Exatamente. A resposta errada é a A. Né? É essa aqui que é a resposta errada. Né? A segunda está certo, né? Tu não vai sonegar se a alíquota for baixa. A empresa vai preferir trabalhar na legalidade se o imposto for baixo. Se o imposto for alto, aí sim. Aí algumas empresas podem querer sonegar. Há um ponto ótimo de alíquota, né? Ou seja, um ponto ótimo. A partir dali, se tu aumentar a alíquota, em vez de aumentar a receita, tu diminui. O modelo... Eu acho que tem algo que dá para a gente ter uma ideia, mas daí não é um imposto. Quando a gente pega vale transporte na empresa, eles descontam 6%, né? Se cobrasse mais que 6%, a gente estaria pagando para usar o vale transporte. Exatamente. Bom exemplo. Né? Então, tu tem um limite na tributação. Né? Tu tem um limite na tributação. Não pode ficar tributando achando que vai aumentar a arrecadação. A sociedade, o agente econômico, a empresa, o consumidor, ele reage. Ele reage a uma tributação demasiada. Né? Então, tu tem um ponto ótimo de arrecadação. Tá? Então, se a alíquota for demasiadamente alta, o trabalhador, muitas vezes, vai preferir ficar em casa, não trabalhar. A empresa vai preferir sonegar a pagar imposto e ir para a clandestinidade a trabalhar de forma legal. Tem um exemplo muito claro em São Paulo, né? Tinha aquelas empresas chamadas empresas de canavieiras, empresas agrícolas. A maior parte dessas empresas trabalhava na clandestinidade, não pagavam impostos, não pagavam tributos. O que o governo de São Paulo fez? Diminuiu, né, as alíquotas, né? Diminuiu a carga tributária sobre essas empresas. Quase todas as empresas saíram da clandestinidade e começaram a pagar impostos. O efeito não foi uma redução da arrecadação. Baixou a alíquota, mas o efeito, na verdade, foi um aumento da arrecadação, porque as empresas passaram a trabalhar no regime legal e não no regime clandestino. Tá bem? Certo. Próximo. Fechou. Tá, esse aqui, a 12, não preciso, né? Só vocês pesquisarem. Eu não vou responder isso. Concordam ou não? Sim. Sim. Vamos ver o que mais tem. Também falei já a diferença entre lisão e sonegação. Tá, aqui. Já falei o que é imposto seletivo, o que é imposto não seletivo. Direto e indireto. Progressivo. O que é imposto sobre comércio exterior, pessoal? Quais são os dois impostos sobre comércio com outros países? Tem dois impostos. IOF e o da importação?
O IOF também pode botar, mas o IOF não é só sobre operações estrangeiras, tá? Só sobre comércio exterior é o imposto sobre importação e o imposto sobre exportação. Tá? E o outro aqui, sobre produção, o que seria? Qual é o imposto que incide sobre a produção? O nome já diz. IPI. IPI. Imposto sobre patrimônio, qual seriam? PTU. IPVA também, carro é patrimônio. ITR, propriedade rural também é patrimônio. Tem 3 aí, já falei, tá? Imposto sobre circulação de mercadoria, o nome já diz, né? ICMS. Impostos diretos, aqui, IPTU, é um imposto em geral direto. IPVA, em geral, é um imposto direto. Imposto de renda. Pessoa física, é imposto direto. Pessoa física. Imposto seletivo, falamos, né? Imposto sobre importação. IPI, também de novo aqui, é um imposto seletivo. Que mais? Que mais que é seletivo? ICMS é seletivo, tá? Impostos indiretos, imposto sobre serviços, o ICMS é indireto, nós pagamos o imposto, embora recaia sobre as empresas. O IPI é indireto, nós pagamos, embora recaia sobre a produção. Que mais? Deixa eu ver. Imposto de renda pessoa jurídica é indireto. Tá? As empresas pagam, mas elas repassam sobre o preço final dos produtos. Progressivo, basicamente, é o imposto de renda pessoa física. Tá? Esse aí é o mais progressivo de todos. Imposto sobre comércio exterior, já falamos aqui. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação. Aqui, repete, né? Produção, IPI, patrimônio, IPVA, IPTU, ITR e o último aqui, ICMS. Tá claro? Sim. Respondido todas as questões. Mais alguma dúvida ou posso fechar aqui o arquivo? Pode fechar por mim. Tranquilo. Bom, temos agora, então, terminamos a matéria. Temos uma prova difícil, tá? Muito difícil, realmente. É uma prova com muito conteúdo. O que eu oriento vocês, tá? Oriento vocês. Estudem. Eu mandei as provas para vocês, não mandei? Sim ou não? Eu ainda não vi, mas deve estar no Moodle, né? Bom, então assim, o que eu indico para vocês? Deem uma olhada nas provas, tá? Eu não vou provocar. Hoje eu provoquei. Eu não ia provocar. Eu já estou bravo que o Grêmio perdeu. Não vou dar aula porcaria nenhuma. Mas, como eu tinha prometido a aula, né? Eu estou dando aula para vocês. Hoje. Oi? Eles gastaram os fogos que iam usar na quarta-feira, gastaram hoje. Bom, tudo bem. Então, assim, se vocês quiserem, o professor dá mais uma aula online terça-feira, mas eu não vou provocar. Quem tem que provocar são vocês. Vocês têm aula terça-noite, não tem? Tem aula. Bom, pode ser depois da aula de vocês, a aula é gravada, entendeu? Então fica a critério de vocês. Aí a gente pode revisar uma ou outra questão específica das provas que eu encaminhei. Mas para eu revisar essas questões, vocês vão ter que estudar. Ou seja,
Vou dar 2 dias aí para vocês estudarem, e aí vocês vão me provocar. Professor, não entendi a questão tal da prova que o senhor mandou. Aí 1 ou 2, 3, no máximo 4 questões dessas provas que eu mandei, que vocês vão ter visto, vão ter estudado, aí eu posso conceder mais uma aula facultativa para revisar esse conteúdo, aliás, não só o conteúdo dessa matéria que a gente está vendo hoje, como de toda a primeira área. Tá? Agora, professor, eu não vou me comprometer em estar presente, porque eu chego meia-noite em casa praticamente, mas eu posso deixar ali no WhatsApp alguma dúvida? Exatamente, pode Então, deixar fechou. sua dúvida. Pode assistir a aula no ônibus, não pode? Ah, mas aí tu quer quebrar o 3G, né? Ah, bom, tá. Vai ter que gastar o 3G, é isso? Tu prefere gastar com podcast do que com a aula de economia, tá bom? É como eu Né? digo, Que são gasta escolhas. muito. O São WhatsApp é de escolhas. graça. O WhatsApp São é de graça. escolhas. Tá, tudo bem, tá bom, tá bem. Pode escutar a aula gravada depois, sem problema. Então, fica a critério de vocês, tá? O professor está aqui à disposição. A gente pode ter mais um encontro aí durante 1 hora e meia na terça-feira, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos, mais seguros da prova de quarta, ok? Tá bem claro? Mas tudo isso depende da motivação de vocês. Não vai ser eu que vou provocar isso aí, né? Serão vocês que irão provocar essa demanda, ok? Então, revisem as tarefas, revisem as 3 ou 4 provas que eu mandei para vocês. Estudando, fazendo esses exercícios, vocês estarão bem preparados para a prova de quarta-feira. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Um ótimo domingo para vocês aí, tá? E espero que todos tenham um bom desempenho na prova. Muito obrigada, professor. Muito Obrigada. obrigado. Boa noite, que Deus te abençoe. Obrigada, boa noite, boa semana.